a sétima leitura da Parashá de Bereshit, e viveu Metushelach 187 anos, e ele teve Lamer. E viveu Metushelach depois que ele teve Lamer 782 anos, e ele teve filhos e filhas. O total da vida de Metushelach foi 969 anos, o homem que mais viveu, e ele faleceu. E viveu Lamer 82 anos, e ele deu à luz a um filho. Por que usa a expressão a um filho, a um bem, porque não fala logo o nome? Ben, porque dele foi construído o mundo, dele foi restabelecido o mundo, Noah, que sobreviveu o dilúvio e construiu o mundo depois. E Lamer chamou o nome do seu filho de Noah, dizendo: esse vai nos acalmar dos nossos atos, do nosso sofrimento, das nossas mãos, da terra que Hashem amaldiçoou. E Nahameno vai acalmar um pouquinho desse tormento, desse sofrimento, porque enquanto não tinha Noah, não tinha utensílios para arar, e ele que preparou o arado. A terra tinha muitos espinhos quando plantavam trigo, da maldição, dia da Rishon. No momento de Noah, isso começou a acalmar, a melhorar, por isso que é Nahameno. Se você não explicar por essa linguagem, você não faz sentido, no sentido de acalmar, de tranquilizar essa dor. Senão, se fosse de consolo, você deveria chamar de Menachem. Então, Noah, exatamente por Nahameno. Até Noah, as pessoas nasciam com os dedos juntos, não tinha a divisão dos dedos. A partir de Noah já tinha mais movimento, por isso ele tinha como arar, tinha como fazer várias coisas, então foi uma tranquilidade para eles. E Lamer viveu, depois que ele teve Noah, 595 anos, e ele teve filhos e filhas. No total ele viveu então 777 anos e ele faleceu. E Noah tinha 500 anos e ele teve Shem, Ham e Yafet. Por que os primeiros todos tinham com 100 anos, com 90, com 80, 100 e pouco, e Noah com 500 anos só que ele teve filho? O Baruch Hu falou: se eles vão ser Eshaim, então vão acabar sendo destruídos na água. Vai ser ruim para esse tzadik, que era o Noah. Se eles vão ser tzadikim, vão ser bons, então vou ter que fazer trabalho de várias arcas para construir. Então Hashem fechou a fonte de Noah, ou seja, fez que ele não ia ter filhos, e ele não conseguiu ter filhos até 500 anos. Também, por outro motivo, para que Yefet, o mais velho, não seja ainda apropriado para castigo antes do Mabul, como está escrito que com 100 anos vai ser o castigo, no futuramente, esse também é a entrega da Torá, a partir de 100 anos que era merecedor de castigo. Então a ideia era que Yefet ainda não vai ter 100 anos quando tiver o dilúvio. Shem, Ham e Yafet, por que está nessa ordem se Yefet é o mais velho ou somente primeiro o Tzadik, que ele nasceu já Mahul, já sem prepulso, e também que Avraham saiu dele, então Shem era o mais especial. E foi quando o ser humano começou a crescer e multiplicar na terra e tinham filhas. Então os Bnei Eloquim, os filhos dos Eloquim, vamos já ver o que está falando, viram as moças do ser humano, Benot Adam, que elas eram boas, e pegaram as mulheres de todos aqueles que eles queriam. Bnei Eloquim, filho dos ministros, dos juízes, que têm poder, ou seja, pessoas importantes, pegavam quem eles queriam para casar. Outra explicação, está falando dos ministros que são pela missão de Deus, são os anjos que estavam se misturando ali. A palavra Eloquim, sempre em linguagem de domínio, e aqui a gente vê uma prova, e também Ve'atat Tirol Eloquim, quando Hashem fala para Moshe que você vai ser o Eloquim, Eloquim não é Deus, assim, questão de domínio. Tovot, que elas eram belas, a palavra Tovot, disse Rabi Udan, está escrito sem o Vav, como se fosse escrito Tavat, ou seja, no momento que estavam enfeitando a moça para ela entrar, para rupar, para ela casar, o mais importante ali, o chefe, entrava e tinha relação com ela antes, ou seja, uma maneira totalmente sem kavod, sem dignidade. Tudo aquilo que eles escolheram, mesmo uma mulher casada, mesmo homem, animal, ou seja, não tinha regra nenhuma, estavam desrespeitando todas as regras que Hashem colocou. E disse Hashem: meu espírito não vai ficar discutindo e questionando sobre o ser humano para sempre. Além de tudo, ele também é carne e seus dias serão 120 anos. Ou seja, não vai ficar questionando sobre o ser humano para sempre. Então, se vai destruir, se vai ter pena, não vai ficar isso para sempre. Afinal, também Beshagam Rubassar, a palavra Beshagam é como se fosse escrito Beshegam, também por conta disso que ele é carne. E por mais que ele é carne, ele não está sendo submisso a mim. Então, se ele for fogo, algo mais difícil, então pior ainda. Mesmo que ele é uma carne, ele é totalmente limitado e não está sendo submisso a mim. Igual a Shekam te devorar, né? Shakam te igual falar Shekam te que levantei. Ren Shatam medabermi igual falar She está aqui você, mesma coisa. Beshagam, Beshegam, que também ele é carne. E seus dias vão ser 120 anos, ou seja, 120 anos eu vou prolongar minha ira e se não eu vou trazer uma bula. A gente sabe que desde que nasceu Yefet até uma bula, não tem 120 anos, tem só 100 anos. Então não tem ordem cronológica na Torá, esse decreto já tinha 20 anos antes que Noah teve filhos, como a gente encontra no Seder Olam, e tem vários midrashim sobre isso, mas essa explicação, para ficar nítido, o literal, melhor.
a Nefilim e o Baaretz, aqueles que caíram, estavam na terra naqueles dias, também depois que vão vir os Bnei Elohim, essas pessoas importantes, ou os descendentes dos anjos para as mulheres, e tinham filhos também, os Giborim, os heróis e fortes, pessoas de nome, pessoas conhecidas. Por que são chamados de Nefilim? Porque eles caíram e eles derrubaram o mundo também com os pecados. Os anjos estavam olhando lá de cima, acharam que eles não iam pecar, quando eles caíram, eles pecaram mais ainda. Na linguagem do hebraico também, Nefilim é linguagem de gigantes. Naquelas gerações, Beamim, naqueles dias, nas dias da geração de Enosh e os descendentes de Caim. E também depois, por mais que eles viram que Enosh foi destruído, que o mar oceano inundou 1/3 do mundo, mesmo assim a geração do dilúvio não aprendeu e não ficou submissa a Deus. Achei avô que iam dar à luz gigantes como eles, Giborim, forte no sentido de ir contra Deus, não forte no bom sentido. Pessoas de nome, ou seja, pessoas que foram expressadas no seu nome claramente a ideia da destruição, Irad, Mechuyael, Metushael, que o nome deles tem a ver com a destruição, né? Nimorro, Verhuchu, que eles foram dissolvidos, foram enfraquecidos e destruídos. Outra explicação, Anshei Hashem, Anshei Shimamon, pessoas que espantavam o mundo pelo seu tamanho, pela sua força. E Hashem viu que estava grande o mal do ser humano na terra e todo o instinto do pensamento do seu coração, somente mal todo o dia. Vainachem Hashem, Hashem se consolou por ter feito o ser humano na terra, ou seja, foi bom, que bom que foi feito na terra, e colocou no seu coração para deixar o ser humano triste e sofrer. Ou seja, foi um consolo por ele ter feito criado nos inferiores, que se fosse dos superiores, o ser humano ia acabar rebelando, fazendo os superiores também se rebelarem. Vaitatseva Adam, o ser humano, no coração de Deus, ou seja, veio o pensamento de Hashem fazê-lo ficar triste. Essa é a tradução do Unclus. Outra explicação, Vainachem, não é de consolar, e sim de mudar o pensamento. Mudou o pensamento, em vez de ter piedade, para severidade, para a lei, para o julgamento. Veio o pensamento de o que fazer com o ser humano pelo que ele fez na terra. Sempre a palavra Nihum na Torá, que tem a ver com consolo também, aí no sentido de se aconselhar ou mudar ao que fazer. Ben Adam Vitnecham, Valavadá Vitnecham, Deus Vainachem Hashem Alará, Hashem pensou sobre esse mal para fazer algo. E assim por diante, a linguagem de pensar algo mudou de pensamento. Vaitatsev Libo se lutou por precisar destruir os seus atos, como Netzav Amelech Rabinov ficou triste pelo filho. E diz Urashi, isso eu escrevi agora para responder os renegados. Goi perguntou a Beshua ben Korcha, porque vocês concordam que Akadosh Baruch Hu vê o que vai nascer, vê o futuro? Ele falou sim. Então por que está escrito que ele ficou triste, que ele se arrependeu? Falou, olha, realmente você já teve um filho, um homem na tua vida? Falou sim. E o que você fez? Fiz alegria, eu me alegrei todas as pessoas. E você não sabia que ele ia morrer algum dia? Eu sabia, mas no momento de alegria, no momento de luto, luto. A mesma coisa que o Baruch Hu sabia tudo, mas por mais que ele sabia do pecado, sabia que ia ter que destruir, ele não evitou de criá-los pelos tzadikim futuros, que ia sair pelos momentos corretos, bons, que o ser humano ia ter. E diz Hashem, eu vou dissolver, vou destruir o ser humano que eu criei de cima da face da terra, tanto o ser humano, até animal, até rastejante, até ave do céu, que Nihamti Kassitim, eu quero mudar de pensamento de ter criado eles. Já que ele é feito da terra, eu vou trazer água, eu vou dissolver ele. Por essa linguagem de mirrui, de dissolver, de destruir. Do ser humano até o animal, também os animais também erraram, também não tiveram relação com outras espécies, não fizeram o caminho normal deles. Outra explicação, o mundo todo foi criado pelo ser humano, então se o ser humano será destruído, qual a necessidade do resto do mundo? Eu pensei o que fazer sobre isso que eu fiz eles, ou seja, eu quero mudar agora esse rumo do mundo. Noah encontrou simpatia nos olhos de Hashem.